Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a conversar sobre nossa disciplina. Tá? Eu tinha planejado para a aula de hoje, então a gente fazia um conteúdo novo já, mas aí eu comecei a ver a questão das avaliações da nossa disciplina, e na próxima semana eu ia lançar para vocês o trabalho, o primeiro trabalho da disciplina, é o trabalho que vale para a primeira etapa. E aí eu resolvi adiantar para essa semana esse trabalho, já que a gente já chegou no conteúdo que dá para fazer ele. Então eu vou passar para vocês o trabalho essa semana e na semana que vem a gente volta os conteúdos, tá? O que é o trabalho? Nada mais é do que vocês vão fazer um joguinho, tá? O jogo da forca, para ser mais exato. Lá no Moodle já está disponível para vocês, então, o trabalho, tá? Da primeira etapa. E o enunciado dele é o quê? Implemente o jogo da forca. O funcionamento do jogo, então, cria um jogo da forca. Primeiro, o jogador deve informar o nome dele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir o nome de quem vai jogar. Em seguida, uma outra pessoa vai entrar com uma palavra. Tá? Essa palavra tem que ter no mínimo 4 letras, tá? E não pode ter espaços. É uma limitação para ficar um pouco mais fácil o desenvolvimento de vocês, essa parte, tá? Depois deve ser exibida a quantidade de letras que tem nessa palavra, tá? Então, vamos dizer lá, a palavra tem 5 letras, tem 4 letras, tem 9 letras, seja o que for. E deve apresentar, então, a primeira letra da palavra, que foi digitada pelo administrador, tá? E as outras letras devem ser substituídas por underline ou underscore, tanto faz como vocês chamam, tá? Então, ele tem que mostrar algo assim, ó. Então, tem o C, no caso da palavra celular que eu botei aqui, então fica o C e as demais letras ficam substituídas pelo underscore. O jogador tem 5 chances para acertar, então ele vai colocando letras para tentar acertar, como no jogo da forca normal. Então a gente tem que mostrar no início do jogo já a quantidade de chances que o jogador tem, tá? E solicitar para ele uma das letras para jogar. Após informada a letra, então, deve ser apresentado uma lista com as letras que ele já tentou, tá? Bem como a palavra para preencher. Então, no caso aqui, se eu botei um A na palavra celular lá, eu tenho que botar o C, que já estava, tá? E colocar o A no lugar dele. E as demais eu deixo com os underscore, tá? Sempre que o jogador acertar a letra, a quantidade de tentativas dele não deve diminuir. Então, se ele tinha 5 chances, acertou uma letra, continua com 5 chances. Mas quando ele errar, então a gente tira uma chance dele e deixa ele jogar de novo, tá? Se o jogador acertar a palavra, botar todas as letras da palavra, a gente deve dizer a mensagem parabéns, o nome dele, você venceu. Caso o jogador esgote suas chances, então, se ele esgotar as 5 chances que ele tem, você tem que mostrar a mensagem você perdeu. E em seguida, tanto se ele ganhar o jogo ou quanto ele perder o jogo, vocês devem perguntar para ele se ele quer jogar novamente. Se ele disser que quer jogar novamente, vocês pedem uma nova palavra para começar o jogo e começa tudo de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui o jogo da forca, tá? Não vou mostrar meu código para vocês não terem o ímpeto de copiar ele, tá? Mas vocês vão desenvolver ele depois. Como é que vai ser esse cara aqui? Eu fiz assim. Ó, a primeira coisa que ele pede é o nome da pessoa que está jogando. Kleber. Informa a palavra. Vou botar a palavra mesmo. Tá? Ele tem que mostrar isso aqui, ó. A palavra tem 7 letras. Até agora a palavra está assim. P, que é a primeira letra que eu vou dar, e depois os underscore aqui para definir a palavra. Ó. O A, o L, o outro A, o V, o R e o A. Cada uma das letras deve ser um underscore. Dizendo que eu tenho 5 chances. Aí tem algumas limitações, tá? A palavra ela não pode ter espaços. Então, deixa eu sair desse jogo aqui. Vou começar de novo. Kleber. Então, se eu botar assim, ó. Mão de obra. Ó, a palavra é muito curta ou contém espaços. Assim como se eu colocar só mão. A palavra é muito curta ou contém espaço. Então, tem que ficar pedindo que ele informe uma nova palavra até que ele informe uma que atenda esses dois requisitos. Não pode ser, não tem que ter 4 caracteres ou mais e não pode ter espaços. Então, vamos botar de novo aqui a palavra.
Então, eu vou colocar uma letra. Se eu colocar um espaço, ó, a palavra não contém espaços. Tem que ter uma limitação aqui. Se o usuário botar 2 letras, ó, deve ser formada somente uma letra, tá? Então, eu tenho que utilizar só uma letra. Quando eu informo uma letra, ele vai botar lá, ó, informei o A. Então, ó, a palavra continua tendo 7 letras, eu tenho que mostrar isso aqui todas as vezes. Você tentou as seguintes letras, ó, passei para ele uma lista dizendo, ó, tentou o A. Até agora a palavra está assim, ó, substitui os As aonde tinha na palavra e os demais continuam com um underscore. E eu continuo com 5 chances. Se eu colocar uma letra que não tem, vou botar um B, ó, tentei A e B, tá? Até agora a palavra está assim, continua as mesmas coisas, só que eu tenho uma chance a menos, eu só tenho 4 chances. Vamos botar outra letra. Vamos preencher a palavra, então, para mim acertar. Continuo com 4 chances, ó. Tentei A, B, L, V. Acertei o R. Ó, parabéns, Kleber, você venceu. O Kleber, esse aqui veio do nome que eu digitei lá no começo do programa, tá? Deseja jogar novamente? Podem colocar como 1 ou 2, que nem eu coloquei, ou podem colocar como sim ou não, botem como vocês acharem, mas tem que ter uma opção para reiniciar o jogo. Se eu disser que sim, bom, informe a palavra de novo. Aí eu posso botar outra palavra. Eu vou botar palavra mesmo. De novo. Agora eu vou errar, ó. B, C, H, K, Q. Ó, a letra Q não faz parte da palavra que você errou. Você perdeu. Deseja jogar novamente? Sim ou não, tá? Então, isso aqui é o mínimo que eu peço que vocês façam. Aí tem outras coisas, tá? Eu vou dar uma parte da nota para que vocês se esforcem um pouco mais. Eu vou aumentar um pouco a nota de vocês para que vocês se esforcem um pouco mais. Vou mostrar como é que eu fiz, tá? Não precisa ficar igual o meu, mas só para mostrar para vocês que a gente tem como fazer algumas coisas mais legais utilizando somente o que vocês aprenderam, tá? S. Deixa eu executar de novo. Vamos lá. Kleber, palavra. Reparem que aqui a palavra fica aparecendo para o usuário. Se eu der um Enter aqui agora, ó, a palavra sumiu. Então o jogador não sabe qual é a palavra que eu estou utilizando. Tá? Então eu consigo fazer apagar a tela e começar o jogo da forca. Outra coisa que eu fiz, eu criei uma forquinha aqui, ó, um desenho de uma forquinha. E eu vou preencher ela conforme o usuário for errando. Então vamos lá. Errou. Botou B. Ó. Ainda botei só um pressione Enter para continuar para dizer para ele, ó, a letra B não faz parte da palavra, você errou. Se eu apertar o Enter, ó, o B veio para cá, eu botei a cabecinha lá do bonequinho e diminui a quantidade de chances, tá? Botar um N, ó, de novo, a letra N não faz parte, você errou. Pressione Enter. Ó, continua tendo o B e o N e o meu bonequinho vai aumentando. O K, o K também não faz parte, meu bonequinho aumentou. Não, é linha do teclado. Aqui eu não estou usando nada de imagem, tá? Porque na linha de comando a gente não tem como colocar imagens. Para colocar imagem tem que fazer interface, aí é outros 500. A gente até vai ver interface lá no final se der tempo, mas a ideia é fazer na linha de comando mesmo, tá? Vou errar. Se eu botar uma letra que eu já botei, por exemplo, vou botar o K. Ó, ele tem que dizer, ó, a letra já foi informada, tá? Isso é muito importante, para não, senão ele vai perder uma chance com uma letra que ele já informou, tá? Se eu acertar, ó, fica aqui a letra A, acertei e vai para de novo, continua com 2 chances. Vou colocar um F, ó, não faz parte, você errou, apareceu a perninha lá, e por último vou colocar um U, tem o Enter, o não faz parte, pressione Enter para continuar, você perdeu. Deseja jogar novamente? Sim ou não, é a mesma coisa do resto do jogo, tá? Eu só fiz uma coisinha para deixar mais bonitinho. Então, vocês devem fazer esse jogo da forca, tá? Quem fizer com alguma coisa diferente, tem esse ponto extra, tá? O máximo vocês podem é 10, mas quem não fizer vai estar dentro dos 10. Quem fizer tem a chance de ter 11, na verdade. Mas se errou alguma coisa no trabalho, se não conseguiu fazer alguma coisa, tem um ponto extra esse do algo a mais, tá? Aconselho que tentem fazer alguma coisa para o jogo ficar mais legal, mais bonitinho.
e vocês não correr o risco de perder pontuação por alguma coisa que vocês fizeram errado, de repente não fizeram a validação lá da letra, ou não fizeram a validação correta de alguma coisa, e esse ponto a mais pode salvar vocês e aumentar a nota de vocês, tá? Vamos lá. O trabalho pode ser feito individual, em duplas ou, no máximo, em trios, tá? Muito importante, todos devem fazer o trabalho, tá? Não adianta deixar no colo de um colega para fazer o trabalho e os outros simplesmente ganhar nota no final. Por quê? Vocês vão apresentar o jogo de vocês. Vocês vão mostrar o código do jogo de vocês e vão apresentar. Essa apresentação que vocês vão fazer, tá? Todos têm que explicar uma parte, pelo menos. Se eu achar que, por exemplo, vamos supor, tá? Tá fazendo um trabalho o Arthur, o Davi e o Gabriel. O Arthur explicou o trabalho, o Davi deu uma ajuda lá, fez alguma coisa, o Gabriel não falou nada. Eu vou chegar no final e vou dizer, Gabriel, isso aqui, para que serve? Vou pegar um pedaço do código e vou perguntar para o Gabriel, isso aqui para que serve? E aí o Gabriel tem que me responder, tá? Então, isso vai fazer parte da nota de vocês, essa apresentação do código de vocês, tá? Explicando o que faz, para que serve, tá? Então, por isso que todos devem fazer, ou pelo menos todos devem saber o que foi feito ali e para que serve cada parte do código, tá? Não adianta depois dizer, mas essa parte foi o fulano que fez. Eu quero que vocês façam juntos. Eu quero que vocês marquem um horário, façam com o Google Meet, ou seja o que for, mas que vocês façam junto e consigam entender o que foi feito no código todo. Outra coisa, trabalhos são em grupos, tá? Mas são em grupos. 3 pessoas. Eu não quero 2 trabalhos iguais. Se eu tiver 2 trabalhos iguais, eu tenho 2 notas iguais, um zerinho bem redondo para as duas, tá? Então, para evitar problemas, eu já aviso agora. O Gabriel está fazendo sozinho e o Arthur está fazendo sozinho. O Arthur não conseguiu fazer alguma coisa, perguntou para o Gabriel, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para fazer, por exemplo, a validação lá, se o cara colocou um espaço? O Gabriel diz para ele como é que faz, ele vai lá e faz exatamente igual o Gabriel. Isso vai zerar o trabalho dos dois? Não. Eu tenho um pedacinho igual, não tem problema. Agora, eu tenho um código praticamente todo igual, só mudando o nome de variável, que é uma coisa muito comum de se fazer quando você está aprendendo programação, aí sim eu vou dar 0 para os dois, tá? Não tem problema de ter trechos iguais, isso é normal, porque por mais que tu tenha várias formas de programar, às vezes as pessoas pensam de umas formas parecidas. Parecida é uma coisa, igual é outra. Então, se os trabalhos forem iguais, obviamente as notas serão iguais a um zerinho, tá? Vocês têm até o dia, eu nunca me lembro. Aqui. Se o Moodle ajudar, porque de manhã ele estava fora. Vocês têm 27 dias para fazer, eu não me lembro qual é a data limite que eu botei lá. O Moodle caiu de novo, quer ver? Agora eu vou explicar. Voltou. Então, vocês têm até o dia... Professor, o Davi falou que é 15 de novembro até a meia-noite. Até as 23h59 do dia 15 de novembro, tá? Não teremos prorrogação. Então, eu estou dando 27 dias para vocês fazerem o trabalho, não tem prorrogação. Lá é o prazo máximo. E a semana logo depois do dia 15 de novembro, dia 15 de novembro, se não me engano, é uma segunda-feira, na terça e na quinta a gente vai fazer as apresentações, tá? Então, semana do dia 16 e 19... Não, 16 e 18 a gente vai fazer as apresentações, os dias, tá? Eu vou pedir que todos enviem o trabalho, tá? Eu tô como estudante aqui, então vai aparecer para vocês assim, vocês vão vir aqui, ó, adicionar envio e vão simplesmente arrastar o arquivo de vocês para cá e mandar lá. Então, se fizerem em trio, os 3 mandam o trabalho. Por quê? Quando eu baixar lá, eu não consigo saber assim, esse trabalho aqui é do Arthur, do Gabriel e do Davi. Não, eu baixo o arquivo do Arthur, eu baixo o arquivo do Davi, eu baixo o arquivo do Gabriel, e aí eu vejo que os 3 são iguais, eu associo que eles são um grupo, tá? Qual o tipo de arquivo que eu vou aceitar? Arquivo.py.
Tá? Quando vocês criarem o arquivo de vocês, o documento de vocês, tá? Criem ele com um arquivo .py. Ah, professor, eu quero usar o Google Colab. Não tem problema. Eu tinha um aberto, não tenho mais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como é que vocês fazem para baixar com o Google Colab. Tá aqui. Vocês vão criar o código de vocês, normal, como a gente vinha fazendo até então, e no final vocês vão vir aqui em arquivo, fazer download arquivo.py, tá? Daí vocês vão baixar um arquivo do Python e aí eu consigo rodar esse arquivo sem problema, tá? Se vocês baixarem um iPython Notebook, funciona, mas aí eu tenho que subir para o Google para poder fazer o teste, e a ideia é eu testar na minha máquina mesmo, então por isso que eu peço para vocês mandarem um arquivo .py. Ah, eu não quero usar o Google Colab, eu quero programar no Python, instalando na minha máquina, e tarará. Bom, aí vocês podem utilizar uma IDE. Deixa só eu... Como Visual Studio Code, tá? Aqui está o meu trabalho, eu não vou mostrar o código para vocês, como eu disse, mas eu posso criar um novo arquivo aqui, trabalho.py, tá? E aí aqui eu posso botar, então, o meu código dentro dele, salvar, mandar rodar aqui, e ele já vai fazer o que eu pedi, ó. Tá? Mostrou o Hello World que eu mandei ali, tá? Então, se quiserem fazer utilizando o Visual Studio Code, normal, terminou de fazer, vai pegar esse arquivo trabalho.py e mandar lá no Moodle exatamente igual quem fez lá no Google Colab, tá? Eu mostro o Google Colab porque, como a gente não trabalhou com o Python instalado na máquina, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm problemas para instalar o software, o Python é um pouquinho pesado, então tem alguns computadores que podem não rodar, por isso que a gente acaba trabalhando com o Google Colab direto, tá? Então, eu aconselho que vocês usem o Google Colab e só na hora de exportar, façam o download com o arquivo .py e eu dou jeito de fazer funcionar, tá? Tudo bem. Agora é a hora. Dúvidas? Não em relação ao código, em relação ao trabalho. Não, se tu baixar o arquivo como o IPython Notebook, tu não consegue tu consegue renomear, mas na hora de executar não dá certo. Porque o IPython Notebook, o arquivo é muito bagunçado. Deixa eu baixar esse arquivo como IPython Notebook e aí eu abro lá para vocês. Eu acho que tem como abrir lá no Google, no Visual Studio. Arquivo, fazer download, IPython Notebook. Deixa eu ver aqui. Ele já, como eu tenho a extensão instalada, ele já bota assim já como o IPython Notebook. Mas como é que eu faço para ver o código? Não sei como é que é aqui agora. É que eu tenho uma extensão instalada para poder rodar o Python Notebook aqui. Então, se vocês baixarem a Python Notebook, eu consigo rodar aqui também. Eu abro ele aqui e rodo sem problema. Ó, agora já foi. Ó. Então consigo rodar também, não tem problema. Pode baixar com o IPython Notebook. Salvar. Pronto.
Se vocês baixarem como IPython Notebook, me mandam como IPNB, tá? Se baixar como PY, me mandam como PY, não tem problema, das duas formas eu consigo abrir aqui. Mais alguma dúvida? Quanto ao enunciado, quanto às restrições, quanto aos grupos, quanto a tudo isso. Pesquisa. Tem alguns lugares que mostra da internet pode pegar para fazer, tá? Não aconselho que vocês copiem e colhem da internet sem entender o que está sendo feito, tá? Mas tem algumas formas para fazer. Tem várias, na verdade. Ô, senhor, me diz uma coisa. Tu podia responder se o primeiro código que tu mostrou pra gente aí, tu fez com o while? Sim. Ah, tá. Obrigado. Vocês vão utilizar, basicamente tudo que eu fiz aqui, eu usei o que a gente viu até agora, tá? Tem uma coisa só que a gente não viu, que eu me lembro, mas é na parte do apagar a tela, aquele voltar do início, tá? Mas esse aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz nas próximas aulas. Então, antes de vocês terminarem o trabalho, eu já vou ter mostrado para vocês. Mais alguma coisa? Acho que não. Tá. A gente vai ter uma aula mais adiante, tá? Provavelmente mais para o final do nosso prazo, só para vocês tirarem dúvida. E em qualquer outra aula que a gente estiver fazendo, seja de conteúdo, ou seja de correção de exercícios, ou coisa parecida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Isso aqui, eu faço assim, eu faço assado, coisa parecida, isso eu posso responder, tá? Não vou dar o código para vocês, não vou ensinar vocês como é que faz, mas eu dou a dica do caminho que vocês podem seguir. Ok? Ok. Bom, então a gente fica por aqui na aula de hoje, então. Não precisa me passar quem são os grupos, vocês se acertam. Aí depois, na hora de entregar o trabalho, eu descubro lá pelo Moodle, tá? Sem problema nenhum. E na quinta-feira agora a gente vai fazer uma aula para tirar dúvida das atividades que ficaram para vocês fazerem na semana passada, tá? Tá, ok. Então tá. Abraço, pessoal. Boa semana para vocês. A gente conversa de novo na quinta-feira. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Até quinta.